Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore comigo, ore connosco, ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência. Oremos. Ó Jesus, vivente em Maria, vinde viver e reinar em nós. Consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é extraído de São Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6, do 16 a 18. Capítulo 6, versículo de 1 a 6, de 16 a 18. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para vos tornardes notados por eles. De contrário, não tereis nenhuma recompensa do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não permitas que toquem trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem louvados pelos homens. Em verdade, vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita, a fim de que a tua esmola permaneça em segredo, e teu Pai, que vê o oculto, premir-te-á. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, reza em segredo a teu Pai, pois Ele que vê o oculto recompensar-te-á. E quando jejuardes, não mostreis um ar sombrio, como os hipócritas que desfiguram o rosto para que os outros vejam que jejuam. Em verdade vos digo, esses já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que o teu jejum não seja conhecido dos homens, mas de teu Pai que está presente no oculto, e teu Pai que vê no oculto recompensar-te-á. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje tenho aqui um sumo de melancia feito pela minha mãe. Muito bom. Caríssimos irmãos e irmãs, permitam que continuemos a nossa reflexão. Jesus vem, através do Evangelho, trazer esta mensagem nova. E a mensagem de Jesus tem dois elementos fundamentais: continuidade e descontinuidade, usando uma categoria teológica muito querida ao nosso Papa Bento XVI, na sua obra, tanto na Introdução ao Cristianismo, como também em Jesus de Nazaré. E continuamos esta leitura do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um conjunto de discursos e ensinamentos proferidos por Jesus para instruir e formar a consciência e o coração dos seus apóstolos, dos seus discípulos. E o Sermão da Montanha, como já disse, já fiz referência num outro momento, começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, abrindo este sermão com as bem-aventuranças, e dali o Senhor vai dando outros ensinamentos. Ontem e estes dias ouvimos Jesus que dizia aos seus apóstolos
Que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. Tudo que vem por acréscimo vem do maligno. Anteontem ouvíamos Jesus que falava da lei de talhão. Ensinava-nos então que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, eu porém digo-vos, né? Não resistais ao homem mau, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe a outra. E ontem ouvíamos, ainda cada vez parece que vamos mais em profundidade no ensinamento de Jesus, e diz: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. É este tipo de mensagem que realmente representa uma grande revolução em toda a história da humanidade. Pensar aqui no elemento que, de certa forma, encontramos também em alguns homens presentes em vários contextos, que aceitaram Jesus na própria vida e deixaram-se orientar por esta mensagem. E hoje Jesus tem um outro ensinamento, mais um ensinamento profundo, mais uma realidade para gravarmos no nosso coração, instruirmos-nos através desta palavra. Jesus, meu irmão e minha irmã, apresenta aqui 3 elementos importantes: a oração, o jejum e a caridade, a esmola, né? 3 elementos importantes que são os pilares, no fundo, deste caminho cristão. Mas a verdade é que Jesus chama a atenção aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Jesus usa sempre 2 maneiras de instruir. Uma que é aquela de dizer aquilo que não se deve fazer, e outra aquela quando ela indica o caminho que deve ser feito. E aqui nesse texto ele indica os dois elementos, o que não deve ser feito e o que deve ser feito. Portanto, Jesus diz que devemos orar, mas que a nossa oração não tenha como fundamento o querer mostrar ou demonstrar aos demais que rezamos. Jesus diz que é importante jejuarmos, contrariamente àquilo que é ensinado por falsos teólogos do nosso tempo, que desprezam a questão do jejum, da penitência, da abstinência. Jesus diz, não, é preciso jejuar, mas que o fundamento do teu jejum não seja o querer demonstrar-se e vangloriar-se. Não. Jesus, ao mesmo tempo, diz que é preciso fazer caridade, ou seja, dar esmola. Entendamos aqui a esmola como a caridade, e a caridade é a maneira como o cristão ama. Mas a verdade é que esta caridade exercida não deve ter como fundamento a autossatisfação apenas de eu faço para sentir-me bem e ser aplaudido e exaltado pelos demais. No fundo, aquilo que o Senhor condena não é a realização do bem em si, não é a realização do bem na praça pública, mas Jesus condena o bem na praça pública quando tem como finalidade a autoexaltação. Aí sim, quando eu faço bem para que os demais vejam, isso é apenas vanglória, né? Isso é apenas vanglória, é uma glória vã, sem fundamento, é como fumo. E, portanto, vale a pena recordar aquilo que diz Coelho: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Portanto, que a nossa caridade, que a nossa oração, que o nosso jejum tenham uma única finalidade: a edificação da nossa alma e a edificação da alma, com licença, dos nossos irmãos. Quando faltar esta visão plena da realidade, da oração, do jejum e da caridade, então não é verdadeira a nossa oração, não é verdadeira a nossa caridade, não é verdadeira o nosso jejum. Portanto, deixemos-nos transformar por esta palavra. Aliás, o Senhor diz de maneira muito clara para sermos sal da terra e luz do mundo. Não se esconde uma luz debaixo da cama, não se esconde, mas ele deve ficar bem alto para irradiar esta luz. Portanto, não é mal nós demonstrarmos aquilo que fazemos. A nossa caridade deve ser visível. O nosso jejum também, de certa forma, pode ser visível. A nossa oração também pode ser visível. Mas que esta visibilidade
que nós vamos dando a estas realidades não tenham a pretensão da autoexaltação, da autoelevação. Não deve ter por nada este elemento, não deve ser revestido este elemento, mas antes pelo contrário, que é a humildade e a simplicidade. E como não recordar, e termino esta reflexão, recordar aqueles dois homens que entraram pelo templo rezando: meu irmão e minha irmã, se fizermos o nosso jejum, a nossa oração, a nossa caridade, então de certa forma estamos a ordenar a nossa alma para a virtude. Esta tendência que nasce de um coração que se abre verdadeiramente a Deus. E, portanto, uma alma ordenada, como dizia o velho Sócrates, uma alma ordenada é uma alma virtuosa, é uma alma feliz. Portanto, na medida em que ordenarmos esta realidade na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração, seremos mais felizes e mais virtuosos, e o Senhor estará sempre connosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.